Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Sejam bem-vindos também para o resumo especial da lição da Escola Sabatina. É a lição número 2. O tema dessa semana, a missão de Deus nos alcança, parte 2. O verso para memorizar. Mateus capítulo 28, verso 19, está escrito: Ide, ou vão por toda parte, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o verso para memorizar, é o verso principal. Queridos, a missão de Deus é restaurar o homem completamente, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Com a entrada do pecado, o ser humano perdeu a sua imagem moral, espiritual e também física. Hoje nós não somos tão bonitos como foram Adão e Eva, nossos primeiros pais, porque tudo era perfeito antes do pecado. E a intenção de Deus era que através de Adão e Eva, toda a terra fosse povoada com um povo santo, feliz, um povo sadio, sem doença, sem nenhum sofrimento. Mas a desobediência, o pecado voluntário de nossos pais fizeram com que nossos pais perdessem a imagem física, moral e espiritual. Mas Deus está trabalhando por ti e por mim, pela humanidade, para que essa imagem seja recuperada por completo. Na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, ele nos diz assim: Filhinhos, hoje nós somos filhos de Deus, mas naquele dia nós seremos iguais a Jesus, porque havemos de vê-lo como ele é. Então João está dizendo que hoje nós somos filhos de Deus, mas naquele dia glorioso, na vinda de Jesus, na consumação do século, na regeneração, nós vamos ser iguais a Jesus, porque havemos de vê-lo como ele é. A imagem será restaurada completamente. E Apocalipse 21, verso 5, confirmando sobre a missão de Deus de restaurar todas as coisas, de fazer nova todas as coisas, está escrito 21, verso 5, Eis que faço nova todas as coisas, disse Jesus. João teve essa visão maravilhosa. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Entre tantas e tantas visões que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos, onde ele recebeu as revelações dos últimos dias e também da nova terra, as visões do Apocalipse, e uma das visões maravilhosas, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Eis que faço nova todas as coisas. Devemos crer que essas palavras são fiéis e verdadeiras, que Deus não falha, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele tudo pode. Amados, parte de domingo. O título é O Deus Triuno, a origem da missão. A origem da missão de salvar a humanidade, de restaurar a humanidade, essa origem está no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na divindade. Palavra de Jesus em João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Foi Jesus que afirmou essas palavras, dizendo assim: eu sou igual ao Pai. Eu trabalho junto com o Pai. Certa vez, Filipe, em João 14, ali nos primeiros 5, 6 versículos em diante, Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse: mas Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo, com os teus irmãos, não me tendes conhecido ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Por que dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus veio revelar o amor do Pai. Jesus veio revelar o plano de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é a imagem gloriosa de Deus Pai Todo-Poderoso. No Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17, nesses 4 capítulos, é muito bem explicado ali a presença do Pai. Jesus falando: eu vim realizar as obras do Pai.
Eu vim cumprir a missão do Pai. Eu trabalho junto com meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus também falou muitas vezes sobre o Espírito Santo, inclusive nesses capítulos que eu acabei de citar, que é o 14 ou 15 de junho 16, fala sobre a missão do Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus amados, o Espírito Santo está em toda a Escritura. O Espírito Santo também faz parte da missão de salvar a humanidade, de fazer com que o homem se arrependa e aceite a graça salvadora em Cristo Jesus, concedida por Deus Pai Todo-Poderoso. No batismo de Jesus em João, em Mateus capítulo 3, ali o verso 3 ao 16, quando Jesus estava sendo batizado, Deus Filho sendo batizado, a voz do Pai disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba cor dourada. Então, no batismo de Jesus, houve a manifestação da divindade. Na Bíblia não existe a palavra trindade, mas a Bíblia fala diversas vezes, dezenas ou até centenas de vezes, sobre o Pai Todo-Poderoso, sobre o Filho Todo-Poderoso e sobre o Espírito Santo que nos convence, que nos converte, que nos guia e que nos orienta. Então, meus amados, a missão, a sua origem está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um dos versos mais lindos da Bíblia, João 3,16, esse verso mostra por completo a união do Pai e o Filho em salvar a humanidade. Nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem dúvida nenhuma, a divindade, as três pessoas da Trindade se preocupa com você, com cada pessoa, comigo também, e se interessa por nós. Segunda parte da lição, meus amados, segunda-feira, traz o título Fazer discípulos, o foco da missão. Mateus capítulo 28, 18 ao 20, palavra de Jesus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, nesse contexto, está dizendo, olha, eu tenho o poder no céu e na terra. Vão por toda parte pregando o Evangelho, vão por toda parte ensinando, fazendo discípulos de todas as pessoas, de todas as nações, raças e línguas. Fazer discípulo, o que é discípulo? Queridos, você é um discípulo de Jesus, e eu também, é um seguidor do grande e maravilhoso Mestre, que é o Senhor Jesus. Discípulo, aquele que aprende, aquele que segue, aquele que imita o seu professor, o seu pregador, o seu instrutor. Então, Jesus deseja que nós ajudamos as pessoas a serem discípulos de Jesus. Fazer discípulos, quer dizer, fazer cristãos que seguem o exemplo de Cristo, que têm alegria de fazer a vontade de Jesus. Este é o foco da missão. Não é somente levar as pessoas a um conhecimento superficial. Não. O foco da missão é fazer as pessoas serem imitadoras de Cristo, serem discípulos de Jesus, como você é, como eu sou, como nós queremos ser a cada dia. Queridos, terça-feira, o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. João que escreveu o Apocalipse, ali no capítulo 14 do Apocalipse, escrito por João, 6 e 7, ele nos diz assim, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Amados, evangelho significa boas novas ou boas notícias.
Quais são as boas notícias de Deus para você e para mim? A salvação em Cristo Jesus, pela graça de Cristo, ou perdão para os nossos pecados. Estas são as melhores notícias que você pode receber, que cada ser humano pode receber. Não existe notícia melhor do que esta: a vida eterna em Cristo Jesus e o perdão para os nossos pecados. Anjo no Apocalipse significa mensageiro. Então, cada pessoa que está disposta a levar a palavra é um anjo, é um mensageiro de Deus. O rádio, a televisão, a internet são considerados como anjos porque estão levando a palavra de Deus. Os meios de comunicação, transmitindo as boas novas da salvação. Então, anjo significa mensageiro. Amados, neste Evangelho eterno, nessas boas notícias, há um apelo que existe ali dentro desse texto de Apocalipse 14, 6 e 7. O apelo é: temei a Deus, dai-lhe glória. Quer dizer, é tempo de servir a Deus, é tempo de buscar a Deus. Devemos incentivar as pessoas a ter reverência a Deus, servir a Deus de todo o coração, porque chegada é a hora do seu juízo, quer dizer, a vinda de Jesus está próxima. Todos os casos estão sendo decididos. O julgamento está prestes a se finalizar. Jesus está quase terminando seu trabalho no santuário celestial, no segundo compartimento. Muito em breve ele vai dizer: está feito. Quem é injusto, continua sendo injusto. Quem é puro, continua sendo puro. E nesta mensagem também, desse primeiro anjo que está aí, Apocalipse 14, 6 e 7, é um convite para nós adorar somente a Deus que criou os céus e a terra, a seguir seus mandamentos, a guardar seus mandamentos. Que os 10 mandamentos faz menção da criação, inclusive o 4º mandamento, falando sobre o sábado, ali diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas no 7º dia ele abençoou, ele santificou. Então, meus amados, os 10 mandamentos, inclusive o 4º, faz uma referência ao Criador, aponta Deus como mantenedor de todas as coisas. Quarta-feira, meus amados, o povo de Deus, o canal da missão. Olhando para a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, ali fala sobre o patriarca Abraão. Deus chamou Abraão para que saísse da sua terra, da sua parentela. Deus disse que faria dele uma grande nação, que Deus o abençoaria grandemente. Jesus chegou a dizer assim: abençoados serão os que te abençoarem, amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Então, meus amados, Deus esperava que o povo de Israel fosse um canal da missão. Abraão cumpriu a sua missão, com certeza. Abraão era um representante do reino de Deus. Ele deu testemunho, ele viveu a palavra. Teve suas falhas também, como todo ser humano tem, mas Abraão é chamado o pai da fé. Através de Abraão, Jesus disse: todos os povos seriam abençoados e felizes. Moisés também, mais tarde. Mas teve várias vezes que Israel fracassara completamente. Chegou a um ponto que, em vez de Israel converter as nações pagãs convertiam Israel. Israel começou a praticar idolatria, começou a praticar rebelião, maldades e mais maldades que as nações pagãs que não conheciam, que não faziam a vontade de Deus. Israel estava seguindo os passos dessas nações. Então, várias vezes na história de Israel, lá no Velho Testamento, Israel não cumpriu o propósito de Deus, infelizmente. Por isso que Deus permitiu várias vezes o cativeiro para que eles se despertassem e voltassem para o Senhor. E hoje, amados, você e eu somos convidados a fazer parte da missão, a ser um canal da missão de Deus. Está em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus prometeu aos discípulos, e é para você essa promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos foram chamados para ser testemunhas de Jesus,
não só em Jerusalém, que ficava em Judá, mas as cidades de Judá também, Samaria e até os lugares mais distantes ou os confins da terra. Você e eu é convidado a dar testemunho para os vizinhos, para os seus colegas, onde você trabalha, onde você estuda. Aonde quer que você vá, meus amados, aproveita as oportunidades para testificar de Deus, entregar uma literatura religiosa. Se for possível, fazer oração com alguma pessoa que está precisando, fale de Jesus. Você é o canal da missão, Deus espera, para que você seja muito feliz, abençoado, como foi o patriarca, o nosso pai, Abraão, o pai da fé. Queridos, estamos aí na parte final, quinta-feira, e vem com o título O Mundo, a Arena da Missão, baseado em Mateus capítulo 28, em outros textos também nós temos falando sobre a missão no mundo inteiro, a todos os povos, tribos e línguas. Deus deseja que seu santo evangelho alcance os corações sinceros, não só no Brasil, não só na Argentina, não só na Alemanha, Estados Unidos, mas em todos os países do mundo. Que os corações sinceros correspondem, que a palavra de Deus seja traduzida em todas as línguas. Por isso, a Igreja de Deus está trabalhando, lutando para isso, e você faz parte da Igreja de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, 9 e 10. Nos diz assim, 9 e 10. Depois disto eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Olha que visão linda que João tem aqui dessa multidão inumerável, ninguém podia contar, de todos os povos, nações e famílias da terra, vestidos com vestes brancas, com palmas em mãos, harpas de ouro, louvando, exaltando a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dando louvores à divindade pela eterna salvação que Deus proporcionou em Cristo Jesus, pelo ministério do Espírito Santo. Então, meus amados, o mundo inteiro é convidado, o mundo inteiro está sendo convidado para aceitar o sacrifício do bem-amado Filho de Deus. Os anjos maus trabalham para a ruína dos povos, para a destruição das pessoas. Os anjos maus, Satanás, traz falsas filosofias, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, mas Deus, através dos seus mensageiros, está trazendo a pura doutrina, a verdade pura, a alta revelação de Deus, o caminho para a vida eterna, o manual de Deus para você e para mim, um guia para fazer um lar feliz. É o mapa pelo qual nós encontraremos o tesouro da salvação. Queridos, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma bênção estar com você, fazendo esse resumo da lição da Escola Sabatina. Foi uma bênção estar com você. E conto com você na próxima semana, onde vamos continuar com o resumo especial da lição da Escola Sabatina. Quero orar por você nesse momento, meus amados. Pai querido, obrigado por tua bondade e teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Cada família, cada pessoa que nesse momento está orando comigo, conceda a tua bênção, a salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a fazer parte dessa missão, alcançar os não alcançados. Dá-nos a tua graça, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.